Bom, pessoal, então dessa vez nós vamos aprender o square de girassol, tá? Eu venho aqui, ó, eu tenho os miolinhos prontos, mas eu tenho aqui mais um pouquinho do fio, tá? Pra fazer com você esse miolinho. Esse miolinho eu fiz com o fio onion, um marronzinho que eu tinha do Anne. Aqui, para fazer a parte do amarelo, eu tenho Cleia duplo, tá? Que é uma sobra que eu tenho também. E tenho aqui esse tom de marronzinho claro aqui, né? Um nudezinho, do Cleia 1000. Então, o Cleia 1000, ele é metade desse, né, de espessura. Então, eu uso 2 cabos juntos para que ele fique com a mesma espessura dos outros, tá? Então, ó, vou ter 3 variações de fios diferentes aqui e tudo bem, porque eles têm uma espessura parecida. Vou trabalhar com a agulha 2,75, mas também dá certo com 2, 2,25, 2,5 até a 3. Aí é você que vai definir. Então, aqui esses miolinhos, ó, como que eu faço? Já tem aqui um pedacinho de fio. Ó, nós vamos começar com o anel mágico, tá? Então, para quem não sabe fazer o anel mágico, eu tenho, ó, a pontinha para cá, para baixo, e lá é o restante do fio que eu vou trabalhar, ó. Então, eu venho aqui, ó, de baixo para cima, eu vou dar a volta no meu dedo, e o fio que eu vou trabalhar, eu passo ele para cima, para lá, ó, cruzo ele para lá. Venho com a agulha, ó, por baixo da argolinha que eu prendi no meu dedo, e trago o fio. Viro e faço aqui dentro uma correntinha. Pronto, ó, firmei meu anel mágico. Adiciono mais 2 correntinhas, que serão o meu ponto alto aqui. Então, nós vamos começar aqui com 12 pontos altos. Eu já tenho o primeiro, que são minhas 3 correntinhas. Então, eu vou adicionar mais 11. Então, dentro do nosso anel mágico, eu coloco mais 11 pontos altos. Eu vou ter um total 12. Se o seu anel começar a abrir muito, você pode vir aqui, puxar e fechar um pouquinho, ó. Ó. Aqui estão os 12 pontos altos. Eu agora venho aqui, ó, 1, 2, 3, não, a terceira correntinha, tá vendo? 1, 2, 3. Eu venho aqui, ó, depois da terceira correntinha, novamente, vamos lá, ó, vou aproximar para vocês verem, ó. 1, 2, 3, e eu venho aqui no topo do primeiro ponto alto que eu fiz, ó. Eu vou lá, ó, e vou fazer o ponto baixíssimo, sem apertar, sem puxar, ó. E fiquei ali, então, com os meus 12 pontos altos. Agora, a gente vai fechar esse anel mágico, aquela pontinha que a gente tinha deixado, ó, lá no início. A gente fecha, e essa ponta é uma ponta que a gente já vai arrematar com a agulha agora, tá? Então, o meu miolinho está pronto. Eu tenho aqui um anel mágico com 12 pontos altos e já posso cortar meu fio. Meu fio já tá cortado, né? Ó, para arrematar aquele fio, aquela argolinha que eu tava trabalhando, ó, trago o fio, o restinho do fio meu já está cortado, né? Você vai cortar o seu. E ó, fiz aquele nozinho ali. Pronto, fiquei aqui com o meu miolinho, a minha bolinha, então, com 12 pontos altos, tá? Essas pontinhas a gente já faz um arremate com uma agulha. Com o fio na minha agulha, eu venho no verso e vou escondendo esse fio aqui dentro, ó. Sem que passe a agulha lá fora, tá? Ela tem que ficar aqui, ó, dentro dos fios, ó. Fica bem escondidinho, ó, lá na frente não aparece nada. Mais uma vez, vou passar a agulha aqui por entre os fios, ó. Pode ver que não aparece a agulha lá na frente. E puxo. E aqui, ó, já tá certo. Esse fio eu já posso cortar. Cuidado para não cortar outro fio. E agora eu faço a mesma coisa com esse. Ó, prontinho, vamos lá. Primeiro eu vou levar ele lá pro meio, ó. Que ele tava no topo. Quando tiver dificuldade de passar, vai com calma que ela vem, ó. Prontinho. E agora, vamos passar aqui dentro, ó. Igual a gente fez com o outro. Passou sem puxar para não franzir, não danificar e não deformar. E agora a gente corta esse fio. Prontinho, nossa bolinha está arrematada. Agora, nós vamos adicionar a
próxima carreira, que vai ser com o fio amarelinho. Então agora a gente vai colocar uma pétala para cada ponto alto que a gente tem aqui. Então nós teremos 12 pétalas. Eu sempre coloco os meus pontos aqui, ó, entre os pontos aqui, ó, nessa argolinha aqui, que pega essa correntinha de cima do topo aqui, tá? Então aqui, vou trazer meu fio, já vou trazer ele aqui e vou fazer 4 correntinhas. Nós vamos subir com 4 correntinhas, tá? Essa daqui a gente já vai esconder ele com os meus pontos agora. Então, ali, ó, agora nós vamos montar aqui, ó, grupinhos de pontos altos duplos que a gente vai fechar eles juntos, tá? Então, olha só como vai funcionar. Eu vou laçar 2 vezes, eu vou lá no mesmo buraquinho, ó, passando a agulha por baixo desse fio que eu quero esconder. Trago meu fio, vou fazer 1, 2. O último eu não vou tirar. Laça 2 vezes e vai lá novamente. 1, 2. O último eu não vou tirar. Aqui eu já tenho 3, ó. Então eu vou lá e tiro os 3 juntos. Agora eu vou fazer 2 correntinhas. Entre cada pétala nós teremos 2 correntinhas. E agora a gente vem, ó, vamos continuar escondendo esse fio. Agora não tem 4 correntinhas aqui, é os 3 pontos altos. Então vamos lá. 3 pontos altos duplos, né? Então vou laçar 2 vezes, vou na próxima casinha, ó, laço, tiro 2, laço, tiro 2, o último eu deixo. Novamente. Tiro 2, o último eu deixo. E vou fazer mais uma vez. Laço, tiro 2, ó, e eu fiquei aqui agora com 4 argolinhas. Agora eu vou lá e tiro todas juntas. Segunda pétala, 2 correntinhas e vou repetir o processo em todas as casinhas. Ó, montando aqui meus trios de ponto alto duplo fechados juntos. Ó, então aqui agora fecho junto. Para não ficar sobrando essa pontinha, aqui ó, é só dar um puxãozinho ali, ó, já ajustou. Então aqui eu já tenho 3 pétalas, 2 correntinhas e bora fazer as 12 pétalas até a gente chegar aqui. Bom, fiz aqui ó, 12 pétalas e antes de fechar lá, tenho que me lembrar de colocar as 2 correntinhas que separam cada pétala, não é isso? E aqui eu vou, ó, bem aqui nesse, tá vendo? Essa argolinha maior, e vou fazer ali o ponto baixo ali, quer dizer, o ponto baixíssimo, né? Então aqui eu tenho o meu girassol, tá? Essa daqui que eu fui escondendo, ó, até determinada pétala eu ainda fui escondendo ela ali dentro, tá? Depois eu parei. Mas enquanto aqui eu escondi bastante, eu dei toda essa volta com ela, então eu já posso cortar, que essa daqui não vai se soltar. Agora, essa daqui a gente vai cortar, vou deixar ali, ó, aquela pontinha, vou cortar, fazer o meu nó. E com a agulha, eu vou trazer ela aqui para esconder no verso, tá? Pra gente já poder arrematar essa outra ponta. Prontinho, aqui temos então o nosso girassol. Agora nós vamos transformar isso aqui no square quadrado, tá? Então vamos pegar a nossa agulha novamente e agora entra a nossa terceira cor. No meu caso, eu tô trabalhando 2 fios juntos do Cleia 1000, tá? O Cleia 1000 que é esse fio bem fininho aqui, então eu trabalho 2 cabos deles juntos. Em qualquer uma das suas argolinhas, você vai subir 3 correntinhas, tá? Aqui você pode escolher onde você quer começar, porque não tem diferença. Basta se atentar se você está na frente ou no verso, ó. Essa é a frente, o verso, ele é um pouquinho mais feinho, tá? Cuidado para não fazer nesse aqui, senão você vai fazer virado, ó. É nessa daqui. Então, qualquer argolinha dessa, você vai colocar seu fio, deixar aquela pontinha a mais, como a gente já fez antes, e vai fazer a correntinha. Esse fio, você, ó, puxa ele e passa ele pra cá pra gente já esconder ele na medida do possível, né? Então, fiz uma correntinha, vou fazer mais 2. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto. Nessa mesma casinha, eu vou colocar mais 2 pontos altos normais. Ó, já escondendo um pouquinho aquele fio. E aqui, ó, pra evitar essa sobrinha, a gente vem com esse fio, ó, puxa um pouquinho e pronto, tá lindo agora.
Agora a gente vem direto lá, ó, esse fio aqui, depois a gente arremata com a agulha, tá? Porque se passar aqui ele vai ficar aparecendo. E agora eu venho, que nós vamos construir o lado do nosso girassol, tá? O lado do nosso square. Então aqui na próxima casinha eu venho também e faço 3. O lado, ele vai ser com 2 trios. Depois que você faz 2 grupinhos desse, o terceiro já é quina, tá? Então vai fazendo essa lógica na sua cabeça para você não se perder. Então eu fiz 1, 2. Nesse aqui já é quina, mas eu faço normalmente, ó, o primeiro grupinho, ó, de 3 pontos altos. Sempre onde tiver quina vai ser desse jeito aqui. 2 correntinhas e outro grupinho de 3 pontos altos. Primeiro cantinho nosso já tá pronto. Então, agora eu tenho 2 trios, igual a gente tem desse lado aqui. Então, o primeiro trio na próxima casinha. Na outra, vou colocar outro trio. E ó, lembra que eu falei para vocês, depois de 2 trios a gente já tem uma quina. Então, aqui já vai ser outra quina, que é nada mais, nada menos que um trio, 2 correntinhas e outro trio. Então, agora vai ter 2 trios nas próximas casinhas, ó. Então, nessa casinha eu coloco um trio. E na próxima, outro trio. Mais um lado pronto, nós vamos fazer outra quina. Então, aqui no próximo já é uma quina novamente. Então, vamos agora fazer o último lado da nossa flor. Então, os 2 grupinhos. No próximo, outro grupinho. E no próximo, a última quina. Então, coloco um grupinho. 2 correntinhas e outro grupinho. Ó, agora eu venho ali, ó, nessa primeira correntinha que eu tenho ali e vou fazer o ponto baixíssimo. Então aqui, nossa florzinha acaba de virar um square, né? Acaba de virar um quadradinho. Bom, pessoal, então aqui nós vamos fazer a nossa tiarinha, tá? Com esse square do girassol. Então aqui, ó, vou mostrar a medida pra vocês, porque você pode fazer isso aqui com qualquer square, tá? Dá certo. Esse meu aqui, ele tem, ó, 6 centímetros, tá? Mas eu acho que o meu ele é até um pouquinho grandinho, assim. Se ele pudesse ser um pouquinho menos, seria até mais legal ainda, mais bonito, né? Essa tiara aqui, ela vai ser um pouquinho mais larga, essa faixa, né? Mas você pode fazer com squares menores, ó. O square do tamanho dessa florzinha aqui já ficaria bem bonito, ó. Em torno de 5 centímetros aqui já ficaria bem legal. Então, eu tenho 4, tá? Eu acredito que 4 seja suficiente, ó. Porque os 4 juntos, então, na teoria aqui, eles têm que ter, né? Se cada um tem 6 centímetros, ó. Vamos lá. Então, ele tem ali... Ele tem aqui, no momento, o meu tá passando do 25, mas quando a gente costurar, ele vai perder, tá? Quando a gente junta eles, ó, eles se acumulam aqui um pouquinho, eu acredito que ele vai chegar aqui aos 24 centímetros. E aí, claro, nós vamos colocar as bordas. Então, o primeiro passo é unir nossos squares. Esse modelo de square aqui é aquele que eu faço a união de tudo, né, ó. Eu passo aqui a costura... E vou juntando aqui, vou juntar aqui e vou juntar aqui. Vou tentar fazer tudo com um único fio pra gente poder, pra gente adiantar e não precisar ficar arrematando muitos fios, tá? Então aqui eu tenho a minha agulha de costura. Eu fiz, né, essa corzinha em 2 cabos, mas para fazer a costura não precisa ser 2 cabos. Você pode fazer com um fio só, caso você esteja trabalhando com 2 cabos também.
Se você já estiver trabalhando com um cabo só, é ele mesmo, né, que você vai utilizar. Então, vou cortar aqui um tamanho de fio legal, ó. E vou colocar na minha agulha. Então, aqui eu tenho, né, ó, meu fio, tá? E eu não vou fazer nozinho aqui nessa ponta, eu vou fazer direto ali na peça. Então, eu vou tentar fazer o seguinte esquema, ó. Vou começar daqui, daí vou levar meu fio até aqui, vou subir até meu fio até lá e vou descer, tá? Vou tentar fazer esse zigue-zague. Então, aqui de cima, ó, a gente vai começar juntando pelas pontinhas, né? Pelas quinas, tá vendo que a nossa quina tem 2 pontos? Então, ó, é o ponto daqui que eu pego. Então, aqui eu vou fazer, ó, vou fazer de trás pra frente, porque vai pelo verso, tá? Vou fazer aqui um nozinho com o meu fio e depois vocês já sabem que a gente tem que esconder essa ponta, tá? Então, faça esse nozinho aqui. Acho que a gente consegue esconder essa ponta depois no acabamento. Então, vamos juntar aqui. Vamos fazer aquela nossa costura, tá? Eu gosto dessa costura aqui, mas assim, tem diversas outras formas de costura que você pode fazer. Então, meu fio, né, eu vou começar com ele aqui, ó. Eu vou passar ele pegando a argolinha então, né? Vamos pegar essas argolinhas, ó, de dentro. Então, é essa. E cadê a outra? Com essa, ó. Tá? Então, daqui pra lá, eu passo meu fio. Agora, eu vou trazer de lá pra cá, ó. Então, agora, essa argolinha dali com essa daqui, ó. Sem puxar demais. Essa daqui com essa daqui. Essa com essa. E assim a gente vai. Sempre conferindo se tá batendo, né? Sempre conferir, ó. Como que você confere? Como tem um desenho aqui fácil da gente seguir, ó. Eu acabei de passar a laçada aqui no primeiro ponto alto desse. Vamos ver no de lá se tá batendo? Ó, bateu, ó, passei a laçada também no primeiro ponto alto desse. Então, tá dando certo, ó, fio lá atrás significa que é de lá pra cá. E agora falta a correntinha, tá? Então, se tem 2 correntinhas, uma pertence a esse lado, a outra pertence a esse. Então, a gente precisa pegar essa correntinha que pertence a esse lado. E terminamos essa parte aqui. Então, se quiser, o que que eu sugiro? Depois a gente vai ter um acabamento. Então, eu sugiro aqui, ó, vamos lá, nessa mesma argolinha que a gente pegou, vou passar de novo, de lá pra cá, tá, pessoal? Só pra gente dar um nozinho, e vou, ó, puxar aqui. Isso aqui é só pro nosso fio prender, porque se a gente deixa ele solto, ele pode acabar abrindo isso aqui com o tempo, ó. Nossa costura desse aqui está pronto. Ficou bem bonita, né? Eu achei, ó. Gostei bastante. Agora, eu vou levar esse meu fio, lembra que eu falei que eu ia levar esse fio até lá. Para a gente não precisar cortar ele, vamos passar por dentro dos pontos aqui, ó. Vamos vir no avesso, ó, vou trazer aqui, ó, trouxe pra cá. Eu sempre acho mais fácil passar aqui, né, ó. Só que aqui, eu acho que aqui em cima tá mais fácil, porque ele tá contínuo, né. Então, vamos passar esse fio aqui, ó. Sempre aqui pelo verso, pegando por dentro dos pontos, não pode passar lá pra frente, ó, perceba que eu coloquei minha agulha e não dá pra ver a agulha aqui na frente. Então, ó, passa sua agulha por aqui, com foco, passou lá na frente, ó, aqui consegue ver, ó, apareceu, então quando aparece lá na frente não pode, tira. Ainda mais que eu tô trabalhando com um fio mais fino, né, vai ser bem fácil de passar ele aí dentro. Então, vamos lá, vamos puxar esse para não acumular muito, ó. Levei, sem apertar. Não pode danificar, tá vendo que os pontos de crochê continuam intactos e perfeitos, ó. Não pode aparecer aqui na frente nem danificar seu ponto. Vamos seguir que estamos quase chegando lá. Ó. Chegamos aqui, tá vendo? Levei meu fio até onde eu queria, sem precisar cortar, sem danificar meu trabalho, então fica essa sugestão para vocês aí. Beleza, então agora a gente vai fazer o outro lado, ó, o outro square. Então, cuidado aí o que é frente e o que é trás, tá? Ó, lembra que a gente veio de lá, estamos vindo aqui, a gente vai subir. Então, como o meu sentido é esse, ó, eu viro pra cá. Então, o meu fio já está do lado de lá, então vamos seguir do lado de lá.
Pegando aqui, ó, lembra que a gente tem que pegar essa argolinha com essa daqui, ó. Então, bora trazer o fio. Ó, primeiro ponto já tá preso. Agora o meu fio tá aqui, eu venho daqui pra lá. Esse com esse. E agora, pessoal, não vou me estender para esse vídeo não ficar longo, né? Vou descer aqui, vou trazer esse fio pra cá e aqui eu vou subir costurando o quarto square. Prontinho, pessoal, costura finalizada. E agora nós vamos fazer um nozinho final aqui, tá? Pra gente poder prender esse fio, ó, já deixa ele na tensão que você quer. Trago meu fio. Deixa bem justinho e faço aquele nozinho ali na ponta. Pode puxar bem. Cuidado que esse é um fio delicado também, né? Não pode puxar demais, senão ele arrebenta. Mas aqui, então, nós temos a nossa costura. Essa pontinha aqui e a que nós vamos deixar aqui, a gente já pode arrematar, esconder. Mas eu acredito também, ó, que o acabamento aqui, ele vai nos dar essa possibilidade de esconder esse fio também. Então, bora começar os nossos acabamentos. Já vou cortar esse fio aqui, deixar uma pontinha maior. Esse tamanho aqui, ele tá dando acima da orelha um pouquinho, tá? Então, tô colocando na minha cabeça, ó, e ele não chega a encostar na orelha. É claro que essa peça ainda vai ganhar uma barrinha aqui e uma barrinha aqui pra gente poder fazer as alcinhas. Aí eu acredito que vai chegar até o final da minha orelha aqui para poder passar por baixo ali do cabelo. Mas se você estiver fazendo com squares de outro tamanho, eu sugiro aí, tá? No máximo você deixar ela chegar até a sua orelha. Não pode passar muito disso, senão depois não vai caber, você não vai conseguir fechar ela direitinho. Então agora eu vou pegar a mesma agulha que eu estava fazendo o trabalho e também vou pegar o mesmo fio que eu fiz esse acabamento. Juliana, posso fazer de outra cor? Claro, se quiser colocar um amarelinho, um marronzinho, a cor que preferir, mas eu vou dar sequência nessa cor aqui, tá? Então esse acabamento, ele tem dois objetivos. É colocar uma bordinha ali, que vai ser pequena, tá? Essa peça não vai enlarguecer muito, mas o principal objetivo é preparar as laterais aqui pra gente colocar as alças. Vamos fazer em duas partes. Eu vou começar, como eu sou destra, né? Eu vou começar tecendo o acabamento daqui pra cá e vou fazer esse lado da preparação e a alça. Depois eu vou virar o trabalho e vou fazer aqui o acabamento e colocar a outra alça, tá? Agora estou com 2 cabos, tá? Tem que ser com 2 cabos porque é o mesmo jeitinho que eu fiz os meus squares. Então aqui nesse cantinho, ó, pode ser aqui nessa quininha, tá? Ó, aqui me introduz a agulha e nós vamos colocar aqui, fazer um acabamento em pontos baixos. Então é bem delicado esse acabamento, aqui você já faz uma correntinha e aqui a gente já vai escondendo esse fio, ó. E o da costura depois também a gente vai escondendo ele à medida que a gente vai tecendo, tá? Então em pontos baixos, fiz o primeiro aqui da argolinha da ponta e agora eu venho aqui, ó, na próxima, tá vendo? Eu tenho 3 pontos altos aqui desse square, então eu venho aqui, ó, no primeiro, um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, no terceiro um ponto baixo. Aqui nesse meinho, tá? Eu vou fazer aqui uma espécie de bolinha, ó. Então eu venho aqui, faço um ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3. Eu venho aqui nesse ponto baixo, ó, pegando 2 argolinhas e faço um ponto baixíssimo. Então eu fiz essa bolinha ali na minha bordinha, tá vendo? Agora eu sigo, ó, vamos seguir escondendo esse fio. Aqui nesse primeiro, um ponto baixo, aqui no próximo um ponto baixo e aqui no próximo um ponto baixo. Então, assim tá ficando o meu acabamento. Agora, chegamos num buraquinho de novo, tá vendo? Sempre que tiver o buraquinho, eu vou fazer o que então? Ó, ponto baixo, 3 correntinhas, volto ali no ponto baixo, pegando aqui, ó, essas 2 argolinhas dele e baixíssimo. Pronto, minha bolinha lá tá feita. Agora eu sigo, ó, aqui eu tenho, não pode esquecer que esse do cantinho aqui também é um ponto alto, tem que colocar o ponto dele. Então eu venho, ó, 1, 2, 3, bem facinho, não é?
Então, aqui, novamente, vamos colocar uma bolinha. Novamente, 3 pontos baixos. Vou fazer isso até chegar no segundo square, para você ver como a gente troca de square. 2, aqui tô no terceiro. Então, aqui chegamos no meio, tá? Esse meio a gente quer que ele fique bem apertadinho. Então, eu venho direto aqui na minha argolinha e faço outro ponto baixo, tá? Aqui nós não vamos pôr bolinha. Então, agora eu venho aqui, faço os 3, que a gente quer isso aqui bem firmezinho e apertadinho. Então, ó, aproveito, ó, e já escondo aquele fio da costura, tá vendo? Para facilitar pra gente, ó, aqui já é intervalo, então eu vou colocar uma bolinha. Então agora, pessoal, ó, eu vou seguir, tá? Cada square desse vai ter essa bordinha com essas 3 bolinhas. E nós vamos fazer até chegar nessa ponta, tá? Chegamos aqui, então, olha como ficou, né? Fica bem delicado esse acabamento, tá? Mas o objetivo principal é aqui, ó. Então, fiz aqui o meu último ponto baixo dentro da argolinha, não esquece. Coloquei os 3 daqui e coloquei um último aqui. Nós vamos trabalhar pontos altos aqui nessa borda, de forma que a gente vai fazendo reduções para ele ir afinando, tá? Então, eu vou seguir o número de pontos que eu tenho aqui nessa lateral. Como a gente colocou essa carreirinha de pontos baixos, ele vai ganhar um ponto aqui, né? Que serão 3 correntinhas, tá? Então, aqui dentro da argolinha, tenho que lembrar que eu tenho uma correntinha aqui desse lado, né? Então, eu vou colocar um ponto alto. E aqui, para cada ponto alto de base, eu coloco também. Não esqueça que aqui no meio não precisa pôr, tá? Aqui a gente só colocava essas bolinhas aqui para ficar bonitinho. Mas não é um ponto aqui, né? Não tem ponto aqui. Então, é um para cada de base. Então, agora são 3 daqui, ó. Se você estiver utilizando outro square, dá certo também. Basta você seguir o número de pontos da carreira de baixo, tá? Mesmo que seja correntinha aqui. Para cada correntinha você também coloca um ponto. Então, agora eu tenho 3 pontos altos. Então, eu vou repetir 3 pontos altos. Chegamos aqui no final, tá? Não se esqueça lá no final de colocar esse último aqui, que é a correntinha que a gente tem desse lado. Então, eu fiquei, vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O meu tem 15. Tá? Então, lá do outro lado, tenho que lembrar, quando eu for refazer isso, que tem que ter 15 também. Então, agora a gente vai virar o trabalho, vai trabalhar em vai e vem, tá? Vou fazer reduções em cada lateral. Então, eu já vou começar a reduzir pontos aqui. Como que isso funciona? Ó, vou subir 2 correntinhas, que vai ser meio que metade do meu ponto alto. É como se eu não tivesse fechado o meu ponto alto. Venho aqui no próximo, ó, vou montar ele e também vou tirar essa argolinha. E venho no próximo e faço isso também, ó, vou tirar só essa argolinha. Eu fiquei com 3 argolinhas, tá vendo? Eu vou lá e vou tirar os 3 juntos. É como se eu tivesse fechado 3 pontos altos juntos. Agora isso aqui é um ponto só. O resto eu faço normalmente, ó. Vou seguir fazendo esses do meio normalmente. Até faltar 3 para fechar lá. Se nós fechamos 3 juntos aqui, do lado de cá eu também vou fazer isso. Ó. Eu tenho agora 1, 2 e as correntinhas iniciais. Então, ainda faltam 3 pontos para eu fechar. Então, aqui novamente, ó, monto ponto alto, não fecho. Monto ponto alto, não fecho. E lá no cantinho também. Monto o ponto alto e não fecho. Aqui no caso eu fiquei com 4 argolinhas porque eu já tinha o do ponto anterior. Aqui não existia ponto anterior, não é isso? Então agora, ó, fecho os 3 juntos, beleza? Já vou fazer as 2 correntinhas da próxima, ó. 2 correntinhas, virou o trabalho. Então nós vamos novamente, ó. Aqui agora esses 3 é um ponto só, que eu já tenho as correntinhas dele. Então eu vou lá no próximo, monto ponto alto e não fecho, monto ponto alto e não fecho, fecho os 3 juntos. Vou seguir. Vamos lá. Aqui eu tenho, ó, esses 3 fechados juntos, então eu tenho, tá faltando 1, 2, 3. É só você contar os buraquinhos agora, né, ó. Falta aqui 1, 2, 3. Então esses 3 eu também vou fechar junto, ó, monto ponto alto. Não fecho, sem puxar muito, tá, pessoal? Esse ponto tem que ser bem folgadinho, porque senão o seu trabalho vai ficar fechando. Então, aqui falta só mais um. Ó. Pronto. Fecho todos juntos. 2 correntinhas e já viro. Olha, vamos ver como tá ficando lá na mesa, ó.
Ó, percebam que ele tá começando a fechar. Então, aqui eu já comecei o meu ponto alto, vou aqui na próxima, esse aqui eu já fiz, vou na próxima, ó, monto e não tiro todo. Monto e tiro só metade. E agora, os 3 juntos. Sigo aqui, ó. Vamos ver quanto falta aqui? Já falta 3, ó. Então, só teve um aqui nesse meio. Então, agora, esses 3 eu vou fechar juntos, ó. Montei, sem fazer o ponto apertado, tá, ó. Esses 3 pontos aqui, bem folgadinhos, para o trabalho não ficar apertado. Então, agora, pessoal, nesse momento eu tenho 3 pontos. Eu tenho esse e esse. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou fechar esses 3 juntos, então vou subir 1, 2, que é esse primeiro ponto. Venho no próximo e no próximo, ó, fechei. Pronto, virou todo mundo uma coisa só. Vamos enxergar isso lá? Olha lá como ficou. Vendo? Afinei essa lateral. Então, agora a gente faz nossa alça. Vamos subir nossa alça fazendo correntinhas, ó. Vamos ver. Ó. 30 centímetros, tá? Tá ali. Então, agora eu vou contar quantas deram. Eu preciso que o outro lado tenha o mesmo tanto, tá? Então, é mais seguro se eu contar. Contei, o meu tem 60 correntinhas, tá? Só para eu me lembrar que eu tenho que colocar 60 correntinhas no próximo. Então, agora, pessoal, a gente volta aqui nesse cordão, ó, e a gente já vai acabar, né, essa nossa aula. Vamos lá, ó. Quase acabando. Então, aqui nesse cordão, a gente vai voltar para poder fechar aqui no pé, tá? Então, eu volto fazendo pontos baixos, ó. Então, faz uma correntinha aqui, que vai ser o primeiro ponto baixo. Vem ali no próximo, ó, ponto baixo. Bem tranquilo, um ponto bem bonito, tá? Não pode fazer muito apertado, senão o seu cordão vai ficar enrolando se você fizer ele muito apertadinho. E também não pode fazer extremamente largo para ele também não ficar sobrando. Os pontos têm que ficar regulares, ó. Então, aquele ponto baixo, tranquilo, né, ó, sem puxar. Olha o nosso cordão, tá prontinho aqui, ó. E aqui eu venho, como eu disse pra vocês, ó, faz aqui o último ponto baixo na última correntinha e você vem aqui pegando todas essas 3 argolinhas, tá? Por quê? Porque vai dar a sensação que o seu ponto saiu daqui de dentro, então é o acabamento perfeito, ó, vocês vão ver. Pegando daqui, traz, fecha com ponto baixíssimo. Olha lá que legal, parece que saiu, né, o cordãozinho todo saiu dali de dentro, fica bem legal. Agora, pessoal, nós vamos arrematar, tá? Então, vou fazer aqui, ó, vamos lá. Para ficar bem bonitinho, deixa eu puxar meu excesso de fio aqui, né? Isso, vamos lá. Então, aqui, você pode cortar o fio, vou até puxar de novo, ó. Cortar um fio, um tamanho maior, tá? Não vou fazer um nozinho aqui, que é para não ficar feio, mas eu vou vir aqui com a minha agulha, passei aqui meu fio. E essa agulha, ó, para ficar bem bonitinho, você pode passar aqui dentro de novo, ó. Então, vamos lá. Não passa dentro dessa, senão você vai desfazer seu ponto. Aqui tá onde você fechou seu ponto. Você vem aqui novamente, ó, dentro dessas argolinhas. E você vai trazer esse fio, ó. Olha lá. Vendo? Então, deixa eu dar uma puxadinha aqui que o meu... Isso, ó. Vendo? Olha só como é que fica bonito. Tá? Ficou bem fechadinho ali. E agora nós vamos esconder esse fio. É claro, ó, que eu, por segurança, se você quiser vir aqui no verso, ó, traz aqui seu fio, passa ele aqui pro verso assim, ó. Muito cuidado para não danificar seu trabalho. E a gente pode aqui, nesse verso, dar um nozinho, tá? Em algum lugar aqui para garantir. Então, venho aqui, ó, como que eu dou esse nozinho? Faço a laçada e volto dentro, ó. Ó, e puxa. Pode puxar um pouquinho mais, isso, ó. Pronto. Ele tá laçado, tá? E lá na frente fica dessa maneira. Agora eu vou esconder essa ponta. Tem pessoas que gostam de passar uma cola, né? Fica à vontade se você gostar de passar. Mas aqui dentro, sem aparecer lá na frente, vou escondendo esse fio para que eu possa cortá-lo com mais segurança depois. Vou trazer aqui, passar por aqui. Pronto, meu fio tá lá dentro, ó, não aparece na parte da frente.
certo? E aqui a gente corta. Não pode puxar demais, senão depois ele vai soltar. Tem que deixar ele bem tranquilo aqui dentro, esse ponto, ó. Esse fio gosta até de fazer isso, pegar, acentuar ali dentro, se esconder ali dentro dos fios, tá? Então aqui, pessoal, olha só que legal. Ficou o primeiro lado da nossa faixa, tá? Aqui o nosso cordãozinho. E aí nós vamos replicar do lado de cá. Então, ó, nós começamos daqui, para você entender bem, colocamos um fio aqui, fizemos essa parte, viemos aqui e colocamos esse nosso lado do nosso cordão. Agora a gente vai virar sempre para frente, tá? Cuidado para não virar e fazer do avesso, senão vai ficar errado. Agora aqui pela frente, tá? Nós vamos introduzir um fio aqui, ó, e vamos voltar fazendo todo esse trabalho aqui. Prontinho, pessoal, aqui está, né, o outro lado feito, ó. Exatamente como esse. Também já cortei todos os nossos fiozinhos, né? Então é isso, espero que tenham gostado e vamos para a próxima aula.